Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar aqui nesse vídeo sobre a reforma da Previdência. Essa reforma aí que o Bolsonaro está emplacando aí, que tanto se fala, né, de Previdência desde o governo Temer, tem que alterar, tem que mexer e déficit, e o Brasil vai quebrar e não sei o que lá mais, esse papo todo, e agora está consumando. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados e acredito que agora vai ser aprovado no Senado Federal, com certeza, eu acredito nisso. Por que eu particularmente sou contra a reforma da Previdência? Eu quero contar um segredinho para vocês não contam para ninguém não, é cá entre nós, que é muito interessante. Toda mexida, toda coisa quando vai mexer em privilégios, tudo quanto é coisas que o governo faz nesse sentido é praticamente unidirecional, só pega o pobre, só pega a classe baixa. Há um pensamento na nossa sociedade, eu creio que até uma cultura, principalmente no Brasil, que vem dos tempos do coronelismo, né? Onde o coronel era o cara, e ia ter eleição, ele ia lá e votava por todo mundo. Enfim, se ele tivesse 400 funcionários, ele tinha 400 votos, ele ia lá e votava. Enfim, a gente vem desse período, então nós, naturalmente, aceitamos essa cultura coronelista, onde, tá certo, ele é rico, né? Ele tem um direito seu, é justo isso. E acontece que há um ledo engano nisso. Para o capitalismo funcionar, ele depende de duas coisas fundamentais. Uma é tão importante quanto a outra. Ele depende do capital, porque sem capital não haveria capitalismo, é óbvio. E depende do proletariado, depende da mão de obra. Sem a mão de obra não teria o capitalismo também. Mesmo hoje no mundo desenvolvido, igual a gente vive, o mundo informatizado, é mister a mão de obra. Então, esses dois pilares constroem o capitalismo, o capital e a mão de obra. Só que nesse contexto, o capital é o lado chique, é o lado que senta no melhor banco, é o lado que quando vai para o evento é o primeiro a comer do bolo, é o primeiro a ser... enfim. E a mão de obra é escória, é o lado que fica lá na periferia, se sobrar banco ele senta. Vocês estão entendendo a alegoria, né? Claro que não se trata de reunião aqui. É aquela parte que se tem que regrar o bolo, porque não dá para todo mundo, regra para eles, né? A fatia menorzinha é para eles, é a mão de obra. Só porque um é tão importante tanto quanto o outro. Mas nós temos na nossa cultura esse pensamento, esse conceito de que o capital merece o melhor lugar, o melhor banco na reunião. O melhor fica para o capital, a mão de obra fica com a periferia, se der certo. E nós vemos que nessa reforma se mantém esse pensamento, essa cultura, ela está sendo mantida nessa reforma. E por isso que eu sou contra, por isso que eu não apoio essa reforma. O Brasil precisa de uma reforma, precisa, ampla. Eu entendo que do jeito que está não vai funcionar. A gente só tem um dinheiro, que são os impostos, né, que se paga para manter a máquina pública funcionando. Não tem um outro lugar que estala o dedo, aí vem de marcha um saco de dinheiro e agora paga. Isso não existe. Tem que ter reforma, mas nós temos que, primeiro passo, antes de fazer essa reforma, é banir essa mentalidade discriminatória, exclusivista que nós temos na nossa cultura, como eu acabei de mencionar. Porque um é tão importante quanto o outro. Deixa parar a mão de obra, parar, não vai ter mão de obra dentro de um ano. Como que o capital vai funcionar? Não vai ter? Vai parar. Então, um é tão importante quanto o outro. Eu, particularmente, eu vejo as pessoas às vezes ignorando, acham que o proletariado em si já resolve. Eu não acho. Eu acho que é interessante a figura do empresário, seja ele estatal ou privado. Tem que ter, né? E, enfim, eu acho que hoje em dia é inevitável a figura do empresário, da empresa privada, né, na máquina. Não tem como, é um caminho sem volta. O quê? Vamos então considerar que é um caminho sem volta, ele é importante,
mas a mão de obra é tão importante quanto. Então ela tem que ser olhada com os mesmos olhos, não de uma forma discriminatória. E essa visão faz criar muitas aberrações nessa reforma. Primeiro, que vocês podem ver que o pobre está sendo muitíssimo prejudicado. O pobre está pegando de cheio, está prejudicando o pobre como um todo, né? Enfim, está prejudicando mesmo a vida do pobre. Ele está sendo o vilão, ele que está sendo culpado de todos os males que está sendo causado no Brasil atual. E sabemos que não é verdade, né? Não é isso. Então, primeiro ponto que eu acho, nós tínhamos que mudar essa visão e parar de ver o pobre como vilão, né? Como se vai reduzir o bolo, o tamanho, o pedacinho pequeno vai para o pobre. Não, todos são importantes. Agora, o pobre, na minha visão, é o que tem que ser menos prejudicado. Menos, porque, cara, o pobre não tem paz com nada, o pobre rala o tempo inteiro. Eu me lembro bem uma época lá em Goiânia que eu trabalhava de empregado em estúdios lá, eu saía de casa, tipo assim, para resumir, cerca de 5 horas do meu dia era dentro de ônibus. E eu superei essa realidade, mas é a realidade de muitos. É 2 horas e meia para ir para o serviço, 2 horas e meia para voltar, ou 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. De certa forma, é 3, 4, 5 horas dentro de ônibus. E sem falar outras peripécias que o pobre tem na vida que deixa ele desgastado. Chegou a idade, uma certa idade, ele está cansado da vida, de tanto ralar, porque o capital dele é a mão de obra, é o braço, é a força do trabalho. Então isso esgota o corpo dele fisicamente, e isso não pode ser ignorado, e está sendo ignorado nessa reforma. Pô, a idade mínima para um homem aposentar agora é 65 anos, cara. Ele não aposenta com menos, ele tem que ter 65. Cara, a nossa média de vida está aos 70 e poucos. Vamos pôr isso 72, eu creio. Ou seja, o pobre, a considerar a média nacional, ele vai ficar aposentado 7 anos e vai morrer? Meu Deus, que isso? Isso é um desrespeito, isso aí é ignorar a condição do ser humano. Então, o primeiro ponto que eu sou contra é isso. Mas tem outros pontos. Por exemplo, os militares não foram incluídos. O rombo dos militares, só para vocês terem uma ideia, o rombo total da Previdência hoje, veja bem, o rombo total da Previdência, ela inclui a aposentadoria, mas inclui também o INSS, o SUS, né, esse tipo de coisa. Tudo. Não chega a 200 bilhões, não chega, está em torno de 180, esse suposto rombo. Só o rombo dos militares é quase 50 bilhões. Eles contribuem com 4 bi, mas eles pegam 50 bi, quase 50 bi. Cara, só os militares aqui, velho, é quase 50 bilhões de rombo e não estão mexendo neles, nos militares. Então eu sou contra isso. Tem que mexer. Se mexesse neles, velho, o rombo já caía para 100 e poucos bilhões, né? Mas tem mais motivos pelos quais eu sou contra. Os salários altíssimos dos juízes, os magistrados, eles, cara, extrapola. Em Mato Grosso nós vemos na matéria que tem juiz que tem mês que recebe 500 mil reais. Isso é absurdo. É um absurdo, gente. Por que tem um trabalho que tem que ser super, hiper, mega valorizado em detrimento a outros? Nós temos que mexer em muita coisa antes de pôr um pobre que rala arduamente o dia inteiro para aposentar com 65 anos. Nós temos que mexer em muitas outras coisas. Mas nós temos mais pontos a considerar aqui, pelos quais eu sou contra a aposentadoria. Primeira coisa, esses 180 bilhões de déficit que tem no INSS, né, na Previdência, como eu já disse, pode excluir aí, vamos excluir 45 bi dos militares, que eu já disse, então cai para 135. Mas tem as mudanças
que o governo faz. Ele tem uma lei que permite ele pegar o dinheiro da Previdência e tirar, aplicar em outras coisas. Certo? E o governo tem gasto em torno de 50 bi ou mais com essas mudanças. Pega o dinheiro da Previdência e tira e aplica em outras coisas. Então tira esses 50 bilhões aqui, já vai cair para 80 bilhões o rombo. Esse suposto rombo, né? Se o governo não tirasse, porque é constitucional. Essa lei foi inserida posteriormente, que autoriza o governo fazer remanejo de verbas da Previdência para outras coisas. Não é constitucional não, isso é posterior. Quando a Constituição foi criada, não poderia. E depois tem outros pontos também que eu considero que deve considerar, que são a figura dos empresários. Hoje, se os empresários pagarem as dívidas que eles têm com o Estado, com a Previdência, passa de 400 bilhões de reais. Sabe por que o governo não conta com esse dinheiro? Porque a nossa lei é frouxa. Tem a negociar, até vai para o processo contra o empresário, aí dura tantos anos, aí acontece aquele absurdo, né, do velho da Havan, que parcelou uma dívida em 115 anos, cara. Olha aí, velho, isso é um tapa na cara do trabalhador. E dívida da Previdência até. Aí ele pôde comprar um jatinho de 250 milhões. Eu não estou dizendo isso porque ele é a favor do Bolsonaro, não tem nada a ver. Eu estou falando quanto a lei favorece os empresários. Então, já que vai arrochar essa lei, vai pegar o pobre, por que não pegou o empresário? Por que não fez uma lei que ele é obrigado a pagar? Por que não fez essa lei? Por que não articulou um meio que ele é pagado? Se você não sabe, ele está fora, ele vai continuar sem pagar. O governo está tirando de nós, que somos pobres, para deixar esses empresários quietos. Sem mexer com eles, eles vão continuar devendo e comprando jatinhos de 250 milhões, enquanto nós estamos sendo penalizados. Por isso que eu sou contra a reforma da Previdência. Por último, veja bem, agora é uma visão peculiar minha, 100%, eu sei que muitos não vão concordar comigo, mas é um pensamento meu. Eu acho que aquela pessoa pobre, ele tem que ter uma aposentadoria, chegou aos 65 anos, ele não tem que ter pagado. Para ele ter um salário mínimo, é natural, chegou a idade, já passa a ganhar. É o mínimo, gente, é o mínimo, uma vez que nós temos o nosso país, é riquíssimo, é muito rico. Alega-se que o trabalhador não dá conta de pagar, mas por que os mega empresários não pagam esses trabalhadores? Aí que está o X da questão, minha gente. Como eu já disse, mais uma vez, os empresários poupados. Só para vocês terem uma ideia, menos de 1% da nossa população, o Brasil, o nosso querido Brasil verde e amarelo, a nossa pátria, o nosso país, onde eu e você mora. Escutem. Menos de 1% da população, os milionários, quer dizer, os bilionários, detém menos de 1% da população, 0, alguma coisa de por cento da população. Detém quase 60% da riqueza total do país. Cara, olha só, e esse pessoal não tem que arcar com nada. Então eu sou contra por isso. Cada pessoa chegou a uma certa idade, ele pode naturalmente aposentar. Eu vou usar o termo compulsoriamente, não seria isso, mas aposentar compulsoriamente. Você é obrigado a aposentar, meu filho. Você chegou aos 65 anos, você vai aposentar, o dinheiro vai cair na sua conta. Isso era o mínimo. Vocês entenderam o inverso? Ao invés de sacrificar as pessoas, isso deveria ser o mínimo. Tá, mas isso é uma visão minha. Mas independente disso, vocês entenderam por que eu sou contra essa reforma da Previdência? Tem que reformar? Tem. Mas se mexesse com os empresários, não precisar de mexer com mais ninguém. Com mais ninguém não haveria déficit. Muito obrigado, deixe os comentários seus aí. E se inscreva, né, se você não é inscrito, eu creio que não é que tem pouquíssimos inscritos. Então se inscreva, clique no sininho para você receber novos vídeos e dê o seu like.
nos ajude. É muito importante para nós o seu like, ok? Muito obrigado.